E aí, amiguinhos? A aula do Vem Segue-me de hoje vão ser sobre as páginas introdutórias do livro de Mormon. E esse ano vai ser um ano muito maravilhoso, com muitas aulas para vocês toda semana. Então, como eu sei que vocês estão bastante ansiosos para essa aula, vamos lá! As páginas introdutórias do livro de Mormon têm muitas coisas importantes que precisamos saber e entender. O livro de Mormon tem muitas histórias como as placas de latão, o sonho de Lehi, a viagem pelo deserto, o rei Benjamim e muito mais. E é por isso que precisamos desenvolver o nosso testemunho logo nas primeiras páginas, para que todos esses relatos que vamos estudar fiquem mais claros e inspiradores, e assim fortalecer nosso testemunho do Salvador Jesus Cristo. O propósito do livro de Mormon é prestar testemunho de Jesus Cristo. O livro de Mormon nos ajuda a ter fé em Jesus Cristo, pois ele presta testemunho do Salvador. Perceba que em sua capa, logo abaixo do título, está escrito Outro Testamento de Jesus Cristo. O livro de Mormon complementa a Bíblia e restaura verdades claras e preciosas que foram perdidas da Bíblia. Quando estudamos o livro de Mormon, nosso entendimento das doutrinas da Bíblia aumenta. Aprenderemos muitas coisas sobre Jesus Cristo no livro de Mormon este ano. Os escritos dos profetas foram compilados por Mormon. Falando de forma breve, por volta de 600 anos antes de Cristo, na época do profeta Jeremias, da Bíblia, havia outro profeta chamado Lehi. Ele recebeu o mandamento de sair de Jerusalém e levar a família para o deserto, onde faria um navio e cruzaria o mar. E chegaram a uma terra prometida, que conhecemos como continente americano, onde desenvolveram uma civilização que durou muitos séculos. Os filhos de Lehi encheram a terra e comunicavam-se com Deus de tempos em tempos. Mormon foi um dos últimos descendentes desse povo. Todos os escritos dos profetas foram compilados por ele e são conhecidos como o Livro de Mormon. O surgimento do Livro de Mormon nos trouxe alegria e força nos últimos dias. Quando Joseph tinha 14 anos de idade, muitas igrejas diziam-se verdadeiras, mas ele não sabia a qual delas seguir. Joseph estudava a Bíblia. Um dia, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele leu: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Joseph precisava saber qual igreja estava certa, então decidiu perguntar a Deus. Em uma manhã de primavera, Joseph foi orar em um bosque perto de sua casa. Quando se ajoelhou e começou a orar, Satanás tentou impedi-lo. Joseph orou ainda com mais fervor, pedindo ajuda ao Pai Celestial. Joseph viu o Pai Celestial e Jesus Cristo em uma coluna de luz. O Pai Celestial apontou para Jesus Cristo e disse: Este é meu filho amado, ouve-o. Joseph Smith perguntou a qual igreja deveria filiar-se. Jesus disse a ele que não se filiasse a nenhuma delas, pois estavam todas erradas. 3 anos passaram-se, um anjo chamado Moroni apareceu a Joseph e falou-lhe a respeito de um livro escrito em placas de ouro. Joseph deveria traduzir. No dia seguinte, Joseph subiu no topo do Monte Cumora, do qual ele havia tido uma visão lá. Lá encontrou uma grande rocha. Ele removeu a rocha com uma alavanca. Embaixo da rocha havia uma caixa feita de pedra. Joseph olhou dentro da caixa e viu as placas de ouro. Moroni apareceu e disse a Joseph que não levasse as placas, mas que voltasse naquela mesma data durante os próximos 4 anos. Joseph recebia instruções do anjo Moroni todas as vezes que voltava àquele lugar. Depois de 4 anos, Joseph pôde finalmente levar as placas de ouro, e com a ajuda do poder de Deus, ele as traduziu. Deus ajudou a Joseph a traduzir aqueles caracteres das placas em palavras que podemos ler e entender.
O Livro de Mórmon é a pedra fundamental de nossa religião. Assim como a pedra fundamental sustenta o restante de um arco, nosso testemunho do Livro de Mórmon sustenta e fortalece nosso testemunho de outras coisas, como Joseph Smith e o Evangelho. Na página de introdução do Livro de Mórmon, lemos muitas coisas importantes. Lá está escrito que o Livro de Mórmon é um registro das comunicações de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O registro contém um relato de duas grandes civilizações, Nefitas, Lamanitas e os Jareditas. O acontecimento de maior relevância registrado no Livro de Mórmon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os Nefitas, logo após a sua ressurreição. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: "Eu disse aos irmãos que o Livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental da nossa religião, e que seguindo seus preceitos o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro." O Livro de Mórmon nos foi dado pelo poder de Deus. Depois de terminar os seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumorah. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e pelo poder de Deus. Hoje, o registro se acha publicado em diversas línguas, como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Um convite poderoso. Nós podemos adquirir também nosso próprio testemunho. No final da página de introdução do Livro de Mórmon, tem um convite mais do que especial e poderoso que diz o seguinte: convidamos todos os homens de toda parte a lerem o Livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que fizerem e perguntarem com fé obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. Posso ser uma testemunha do Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon contém o testemunho de 11 pessoas, além de Joseph Smith, que viram as placas de ouro, das quais foi traduzido o Livro de Mórmon. Poucas pessoas viram as placas, porém, Deus providenciou testemunhas do trabalho de Joseph Smith e permitiu que alguns homens testificassem sobre a veracidade da obra divina. O Livro de Mórmon contém o depoimento de 3 homens, que se tornaram as 3 testemunhas do Livro de Mórmon, e depois o testemunho de mais 8 homens, somado ao testemunho de Joseph Smith. 12 testemunhas falaram sobre a veracidade do livro após virem as placas. Seu testemunho e nomes estão logo no começo do Livro de Mórmon. Nós também podemos ser testemunhas do Livro de Mórmon ao lermos, ponderarmos e seguirmos os ensinamentos que constam nesses registros. Assim, vamos adquirir nosso próprio testemunho e ser um exemplo e uma luz para as pessoas à nossa volta. Vocês podem pedir ajuda para os pais para ler os testemunhos que estão nas páginas introdutórias do livro. Amiguinhos, chegamos ao nosso primeiro desafio do ano. Cada um de vocês, com a ajuda dos pais, professores ou líderes, precisam adquirir um exemplar do Livro de Mórmon. Coloquem o nome de vocês e comecem a ler as páginas iniciais do livro, individualmente e também com a sua família.
Amiguinhos, essa foi a aula. Até a próxima semana!